às 9 horas, todo especial. Está aí, ó. Círculo de oração especial. Viva no secreto. Caminhe no sobrenatural. Pastor Lúcio Araújo está aqui nos ministrando a palavra de Deus. Amém? Convido o pastor Marcílio para ficar de pé. Vamos estar aqui. Eu convido a igreja a estar de pé. Vamos estar orando pelo servo do Senhor, que veio de bem longe. Então a gente vai retribuir com ele com a palavra um tempo maior, porque nós estamos querendo ver aqui esse teto abrir, o céu descer. Oh, aleluia, Jesus, amém. Convido a igreja a ficar de pé, vamos estar orando. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, mais uma vez, Pai, pedimos a Ti, Pai querido, que venha, meu Deus, nessa manhã, fazer presença mais uma vez na vida de cada um que se encontra, o Teu servo, meu Deus, que vai nos ministrar essa palavra, meu Pai querido, vindo do coração de Ti para cada um de nós, que o Senhor possa o abençoar, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Ainda em pé como você está, vamos louvar a Deus. Aproveitar cada minutinho que a gente tiver. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo
toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que o deixou, mais que um pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. Mais uma vez, declare: eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence esse amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Oh, glória a Deus. Nós o amamos assim, não é? Nós o amamos assim. Vamos só as vozes, só a igreja comigo. Eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence esse amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. E é assim, cante, povo de Deus, que eu te amo, Jesus. Dá glória a Deus. É assim que eu te amo, Jesus. Aleluia. Em pé como você está. Livro do profeta Isaías, o capítulo é o de número 53. Enquanto você procure aí a referência, encontre aí a referência, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Marcelo Pantoja, pastor dessa igreja, junto aos seus obreiros e ministros. Quero louvar a Deus pela vida desses músicos. Batismo de fogo, não é? E junto ao maestro ali, o pessoal do louvor que diz, não será a primeira vez, vamos que vamos. E é para a glória de Deus o que a gente faz. E eu quero destacar, irmãos, a presença importantíssima na minha vida. Eu fui co-pastor dele um tempo, lá no Núcleo Bandeirante. Fizemos dezenas de viagens. E eu tive muitas experiências com Deus do lado dele. Ele é escritor, ele é advogado, ele é delegado. Ele é um pastor, servo do Senhor, humilde servo de Deus. E é meu amigo pessoal. Eu gosto da amizade dele, o pastor Joaquim José da Costa. Meu pastorzão. Ele que me consagrou pastor. E aí eu estou tendo a alegria de estar pregando hoje na frente dele. Ah, que coisa boa. Na Candangolândia fazíamos uma dobradinha. Domingo era ele, domingo eu. E muito tempo servimos ao Senhor juntos. Eu moro há 5 anos em Curitiba. E há quase 30, quando morei em Brasília, eu estava ali do lado do pastor Joaquim, sempre. Então, eu estou em casa demais por estar entre vocês. E mais em casa porque eu estou do lado do meu pastorzão, a irmã Sebastiana. Leva o meu abraço para ela, pastor, sua esposa. E eu estou feliz demais com a equipe que Deus tem me dado, esse casal de amigos que tem me recebido na casa deles.
e tem registrado fotos e alguns vídeos do que a gente tem feito nessa sequência de 30 dias de agendas. Desde 2 de fevereiro que estamos aqui e vamos voltar para casa quinta-feira. E terça-feira eu acabei ocupando o espaço de um outro pregador que se ausentou, e nessa situação Deus nos apresentou para vocês. E aí deu certo para que estivéssemos aqui hoje com vocês pela manhã. E eu quero louvar a Deus, porque Ele é Deus de oportunidades. Ele é Deus de portas abertas, Ele é Deus de misericórdia, Ele é um Deus de amor. E eu quero registrar minha gratidão a Deus pela vida desse casal. E eu quero só informar para vocês rapidinho, que desde o dia 1º de janeiro, eu tenho desenvolvido um projeto junto com esse casal sobre sementes do secreto. É uma sequência de devocionais chamados Sementes do Secreto. O nosso endereço é esse aí que está na tela, Devocional Sementes do Secreto. Você pode acionar aí no aplicativo do Instagram e pode nos seguir todos os dias, a partir das 6 da manhã, Sementes do Secreto. Há uma semente nova, uma porção da palavra de Deus ali, entre uns 3 a 5 minutinhos, a gente está compartilhando a palavra, orando com você e abençoando sua vida. Sementes do Secreto. Esse ano sairá a obra literária nossa, se Deus quiser, e a gente está conversando com a editora sobre isso, e um novo projeto fonográfico também, com músicas. Sou casado há 23 com a mesma mulher, graças a Deus, pai de um mais velho de 21, mais novo de 19, sou amigo do irmão Benjamin, da irmã Carminha, que está bem ali atrás. Meu Deus! Eu morei quase 30 em Brasília e eu amo estar em Brasília. Maravilha. Feito isso, dito isso, vamos à palavra de Deus em Isaías 53, versículos de 1 a 12. Eu quero falar sobre o retrato da crucificação. É exatamente esse o tema. A fotografia da crucificação à luz de Isaías 53. Há quem assevere que Isaías 53 seja o Novo Testamento dentro do Antigo Testamento, dado as quantidades de vezes que esse capítulo inteiro de Isaías, ou partes dele, são citados ali no Novo Testamento. Vocês vão observar o quanto esse texto é atual. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. É isso. Lemos a tua palavra, Deus,
e pedimos que o Teu Espírito se movimente no nosso meio, e todo roubador da palavra seja repreendido, e que no nome de Jesus, todo pensamento, coração e mente sejam levados cativos ao trono do Senhor em glória, e que não haja resistência alguma de nenhuma forma para os corações receberem aquilo que o Senhor tem reservado como porção nesse instante. Eu oro em um nome por amor de Jesus. Por favor, se sente e ouça com fé a exposição da palavra de Deus. O livro do profeta Isaías é um dos livros que mais descreve o Messias, que mais descreve Jesus. Isaías é tido como o profeta mais messiânico dentre os outros profetas. E o livro do profeta Isaías tem algumas curiosidades. A começo ele tem 66 capítulos, assim como a nossa Bíblia tem 66 livros. O primeiro momento do livro do profeta Isaías reverbera muito a voz do texto veterotestamentário, Antigo Testamento. E boa parte do finalzinho do livro do profeta Isaías, ele é tão Novo Testamento, que até novos céus e nova terra e bênçãos milenares são citados nos capítulos finais de Isaías. E esse capítulo 53 em específico é o capítulo mais citado no Novo Testamento. Ele aparece em todos os evangelhos, aparece no único livro histórico do Novo Testamento, Atos. Inclusive Filipe prega para o tesoureiro da rainha de Candace. Ele está lendo em alta voz Isaías 53. Você vai ver citado também em Romanos. Quem deu crédito à nossa pregação? E você verá Paulo citando por muitas vezes Isaías 53. Nesse capítulo em específico, o profeta parece até que está vivendo uma espécie do que a gente chama, teologicamente, de vaticínio. É quando você profetiza para uma realidade que você não está nela. Imagine os profetas do Antigo Testamento falando que via uma águia de aço rasgando os céus. Ele falava de aviões, mas ele não sabia dizer que era avião. Naum, no capítulo 1 do seu livro, fala que vê carros velozes cruzando as praças da cidade, e o seu parecer como chama de fogo, falando de um carro com farol, quando na época cavalos puxavam charretes, ou carroças. Então você vê que vaticínio é muito disto. Então parece até que o profeta Isaías está ali, diante da cena da crucificação de Cristo, e está narrando cada passo, cada ponto. Ele está ponderando com muitas especificidades o cenário da crucificação. E é importante entendermos que Deus nos ama, e o amor de Deus não é revelado na maneira interesseira, egoísta e complicada de nós humanamente entendermos amor. O amor de Deus vai muito além, muito além. Romanos 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós vamos entender à luz de Isaías 53, que a cruz de Cristo é a mais eloquente expressão do amor de Deus por mim e por você. Alguns querem entender o amor de Deus nas coisas que ganham, nas coisas que querem e que recebem. Mas Jesus não morreu numa cruz para te dar uma BMW, te dar uma casa nova, te encher de dinheiro ou preencher as cobiças do seu coração. Jesus morreu numa cruz para tratar da eternidade da sua alma, para tratar da eternidade da sua vida. Você chega para alguém que está com as mãos no abismo, ali quase que morrendo, e você vai anunciar dinheiro para ele, casa própria, carro, coisas do tipo. Esse é o tipo de pregação errada que a gente vê algumas pessoas fazerem, quando alguns estão desesperados pela eternidade, com a alma afligida, esmagado pelo peso do pecado. Alguém chega e anuncia outra mensagem que não é graça, que não é evangelho, que não é cruz. Mas Deus nos ama, e o amor dele é provado em Jesus. Algumas pessoas querem questionar o amor de Deus pela ausência do que tem.
e não são gratos pelo que já possuem. Deus em Cristo já nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Você não vai ser, você já é por causa de Cristo Jesus. Paulo vai dizer que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou para morrer na cruz, como não nos daria juntamente com ele todas as coisas? Tudo que recebemos da parte de Deus, o certificado de garantia que de Deus veio, é quando Cristo vem junto. É quando Cristo vem junto. Você tem uma casa, ela veio junto com Jesus. Você tem recursos, eles vieram junto com Jesus. Porque Jesus não se ausenta de nada, diz respeito à vida do piedoso. Nós vamos entender à luz de Isaías 53, que a cruz de Cristo não foi um acidente, mas um apontamento de Deus desde a eternidade. Não é sem propósito que Jesus nasce de uma família de carpinteiros, lidando com madeira logo desde a sua infância. Formas da madeira, cheiro da madeira, madeira sobre a qual morreria aos 33 anos, o carpinteiro da existência, esculpindo ali a sua vocação, o seu propósito missional, se entregar numa cruz como expiação pelo pecado. Jesus nasceu e cada passo dado foi dentro do que Deus estabeleceu para ele. Foi dentro do que ele sabia que o Pai tinha reservado para ele. A cruz não foi um acidente, não foi um acaso, foi muito bem pensada, foi muito bem elaborada. E quando? Desde antes da fundação do mundo. É o que as Escrituras nos assevera. Cristo veio para morrer e ele foi morto desde a fundação do mundo. Ele nasceu para ser o nosso substituto, representante e fiador. A cruz sempre esteve encrostada no coração de Deus, sempre esteve diante dos olhos de Cristo. Que maravilha! O amor de Deus por nós é eterno, assim como eterno é o nosso Deus. Queridos, a cruz de Cristo foi o seu gesto mais profundo de sacrifício. Ele diz em João 10, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou, e esse mandamento eu recebi do meu Pai. Que coisa tão linda. Jesus deixou a glória, deixou o trono, esvaziou-se, tornou-se homem, servo, foi perseguido, preso, açoitado, cuspido, pregado na cruz. Sendo Deus, se fez homem, sendo o Senhor, se fez servo, sendo santo, se fez pecado, sendo bendito, se fez maldição, sendo autor da vida, deu a sua vida. Que propósito tão sublime Jesus trouxe sobre si. E nesse primeiro momento, eu quero entender com vocês, à luz de Isaías 53, quem levou Jesus à cruz? É uma pergunta que todo piedoso deveria fazer, para na resposta dada, compreender a importância da crucificação de Cristo. Quem levou Jesus à cruz? E a palavra de Deus, nesse texto que lemos, nos fornecerá 3 respostas, e todas elas muito precisas. Quem levou Jesus à cruz? Entendendo que a morte de Cristo não foi determinada por fatores circunstanciais. Cristo não foi morto porque os sacerdotes o prenderam, porque o Sinédrio o sentenciou, porque Pilatos o entregou, porque os judeus o acusaram, porque Judas o traiu, porque Pedro negou, porque os sacerdotes o pregaram na cruz. Quem levou Jesus à cruz então? E a resposta bíblica vem: os nossos pecados levaram Jesus à cruz. Os nossos pecados levaram Jesus à cruz. Versículo 5 de Isaías 53. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Versículo 8 de Isaías 53. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Versículo 12. Levou sobre si o pecado de muitos. Verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Entendamos bem que o que matou Jesus não foram os açoites, não foram os soldados, não o suplício da cruz, fomos nós, os nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados, ele foi moído pelos nossos pecados. Na cruz, Jesus sorveu o cálice da ira de Deus sobre o pecado. Como Deus trataria com o pecador na sua justa ira, ele verteu, ele derramou isso sobre o seu filho. Por isso Jesus foi esmagado na cruz, por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados.
Na cruz ele foi feito pecado por nós. A espada da lei caiu sobre ele, pois era o nosso substituto. Tem um trecho do hino 15, chamado Conversão, da nossa harpa cristã. E a estrofe diz o seguinte: mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. A segunda resposta que as Escrituras trazem para nós é que quem levou Jesus à cruz? O Pai o levou à cruz. E Isaías, nesse capítulo 53, deixa claro isso. O Pai o levou à cruz. Não só foram os nossos pecados, mas Deus o Pai também o levou à cruz. Cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha o versículo 10: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Verso 4, parte B: e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Entendamos bem, Jesus não foi à cruz porque a multidão sangue sedenta gritou: crucifica-o, crucifica-o. Não, ele não foi à cruz porque os sacerdotes o entregaram por inveja, Judas o traiu por ganância, Pilatos o sentenciou por covardia, e os soldados o pregaram na cruz por crueldade. Ele foi à cruz porque Deus o Pai o entregou por amor. É por isso que eu assevero, eu digo com convicção indubitável: o amor não tem o formato de um coraçãozinho, gente. O amor tem o formato de uma cruz. O verdadeiro amor tem o formato de uma cruz. Coraçãozinho é amor humano, mas amor perfeito, que lança fora o medo, que nos encoraja na nossa insegurança e temor. Esse amor verdadeiro tem o formato de uma cruz. E como Deus nos ama. Deus não mandou um anjo, um arcanjo. Deus se fez gente em Jesus, e Ele enviou o seu único, o seu unigênito. A terceira resposta bíblica para quem levou Jesus à cruz, esse texto fornece para nós também: Jesus voluntariamente foi à cruz. Olha que tremendo isso. Versículo 4: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Quem aqui já assistiu o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo? Vocês se recordam de um momento em que debaixo dos açoites, das chicotadas, Jesus, o corpo já está com o corpo esmorecido, e ele olha assim, se ajeita para aguentar a última quarentena. Ele fez aquilo. E olha o que esse texto diz: certamente Ele tomou sobre si. Jesus não fraquejou diante da cruz. Ele entregou a sua vida como oferta, e se ajeitou para a última chicotada, aquela que quando chegou nas costas arrancou pedaços dele. E é o momento mais alto do filme, que a gente fecha os olhos, e tudo isso por causa do seu pecado, do meu pecado. Meu Deus. Versículo 10: quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Versículo 11: o seu servo justo com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. É por isso que o apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange, e Ele nos amou tanto que a si mesmo se entregou por nós. Vamos observar ainda num segundo momento que tipo de sofrimento Jesus suportou. Jesus suportou o sofrimento moral e espiritual.
Olha o que o texto diz no versículo 3: seu sofrimento foi repulsivo. O texto diz: ao vê-lo, os homens escondem o rosto. O seu sofrimento não produziu compaixão nos outros, e dele, diz o texto, não fizemos caso. Ele teve experiência íntima e longa com o sofrimento. O texto nos informa: homem de dores e que sabe o que é padecer. Sabe o que é padecer. O que significa isso? Jesus foi intencional no que padeceu. Ele sabe o que é padecer. Não foi uma surpresa, não foi algo que ele não esperasse. O sofrimento dele não só foi repulsivo, ele também sofreu rejeição. O texto diz: o mais rejeitado entre os homens. E observe a listinha de momentos em que a rejeição intencional, nossa, nesses representantes aqui, viveram. Como isso veio forte no contexto de Jesus. Ele foi rejeitado pelo seu povo. O texto diz: veio para os seus, mas os seus não receberam. Ele foi rejeitado pelos religiosos da sua época, que lhe chamaram de fanático, mentiroso, blasfemo, pecador, beberrão e até endemoniado. Ele foi rejeitado pela mesma multidão que o aplaudiu, empolgada com seus milagres. Agora, como uma turba, como uma súcia sangue sedenta, grita diante de Pilatos: crucifica-o, crucifica-o, caia sobre nós o seu sangue. Abri um parênteses aqui, para observar aqui a questão da importância do ministério pastoral. Esse ano, 33 anos de vida dedicados a Deus. E o que é mais injusto no ministério pastoral, alguns acham que está com o microfone na mão e ter um título, isso é o que mais importa. Não, o trabalho de bastidor é o que mais importa, e é o que Deus mais vê. E pastor sofre ingratidão, pastor sofre injustiças, pastor sofre desapontamento, traições. A gente apresenta a criança, a gente casa as pessoas, a gente faz parte da vida delas. Daqui a pouco vem a facada nas costas, falando mal, acusando, mentindo, machucando, ferindo, e numa ingratidão absurda. E aí dizem que o obreiro ou o pastor tem que ter casco de jacaré. Mas todo pastor também é ovelha, querido. Todo pastor também tem coração que sangra. Todo pastor é um humano. Exige-se tanta perfeição de um pastor que quando ele erra, a mão que ele estendeu não se estende para ele. São pedras que vêm. São maldades planejadas e intencionais que vêm sobre eles. E Deus não trata a cana esmagada assim. Deus não esmaga a cana quebrada, diz o texto. Irmão, se é verdade que a cruz foi revelada para você, também é verdade que você terá um pouco de empatia e de misericórdia e de compaixão com aqueles que estão à sua volta. A cruz faz isso. Ele foi rejeitado pelas autoridades romanas. Herodes o Grande quis matá-lo quando infante. Pilatos covardemente o entregou para ser crucificado. Herodes Antipas o escarneceu. Ele foi rejeitado pelas autoridades judaicas. Ele foi rejeitado pelos seus apóstolos. João 6,66 revela o código do traidor, desertores e negadores. Ele foi rejeitado pelo próprio Pai. Quando Deus lançou sobre ele as nossas iniquidades, ele foi feito pecado por nós. Nesse momento sentiu o desamparo de Deus. E o que foi que Jesus gritou? Deus meu, por que me desamparaste? Meu Deus, ele ainda é rejeitado quando amamos mais o pecado e ainda ultrajamos o Espírito da sua graça e calcamos aos pés o sangue da eterna aliança. Oh, irmãos, isso é rejeição, isso é abandono, isso machuca. O pior da dor da rejeição é quando ela causa em você o autossabotamento. É quando de tanto te rejeitarem, você passa a se auto-rejeitar. Isso machuca. É quando a ferida se convence
de infeccionar todo o teu corpo, te conduzindo à morte. Mas na rejeição de Cristo, na dor da rejeição de Cristo, você tem abraço garantido. Na dor da rejeição do Cristo de Deus, você tem amor e consolo para as suas feridas e para as suas machucaduras. O Deus que nos fez em Cristo, Ele se identifica com todos nós, com as nossas fragilidades e com as nossas mazelas. Ele se identifica. Jesus foi humilhado, o versículo 3 diz: e como de quem os homens escondem o rosto, o sinédrio humilhou cuspindo nele. Deus me deu um privilégio de ir a Jerusalém, no meu aniversário de 37 anos, e o guia turista, ele narrando a crucificação de Cristo, parou, no momento do sepulcro ali, ele parou e começou a chorar, e dizendo: eu trabalho há muitos anos como guia turístico, mas eu nunca me acostumo falar sobre o sofrimento de Jesus, eu sempre choro. E ele trouxe curiosidades da época. Jesus foi crucificado com mais 2 malfeitores, e o costume da época era que quem passasse por esses crucificados, cuspissem neles, beliscassem eles, esmurrassem eles. E aí o guia para de falar e começa a chorar, dizendo: fizeram isso com o nosso Senhor. Ele foi tratado como um malfeitor, sem nunca ter pecado, sem nunca ter transgredido. Pastor Joaquim, esse é o momento da crucificação que mais me impressiona, porque todos nós sofremos, e uma resposta bíblica para isso, em Lamentações 3:39 é: de que se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um de seus próprios pecados, erros. Mas Jesus não teve erro algum, não teve pecado algum, e inocentemente, na sua impecabilidade, ele está ali tratado como se pecador fosse. Gente, valoriza Jesus, valorize a cruz de Cristo, olhe para a cruz, e entenda que aquele lugar era seu, aquele lugar era meu, e quando Jesus assume o caráter substitutivo, era meu lugar, Ele tomou meu lugar, era minha morte, e Ele tomou a minha morte para si. De um homem, um teólogo do século XIX, diz que Jesus matou a morte na sua morte. Num artigo que ele escreve: a morte da morte, a morte da morte, na morte de Cristo. Jesus matou a nossa morte. O salário do pecado é a morte. Atos 2:24 diz a respeito de Jesus, Pedro pregando: soltas as cordas da morte, porque era impossível que por elas fossem retido, amarrado. Jesus é sem pecado, e depois de 3 dias morto, vem o resultado de qualquer investigação. Em seus 33 anos de existência, sem pecado, ele é devolvido para a vida, matando a morte na sua morte, e sendo levantado como Deus glorificado, ressuscitado dentre os mortos. Oh, glória a Jesus. Os soldados humilharam, açoitando e rasgando o seu corpo com fortes açoites, colocando na sua cabeça uma coroa de espinhos, dando-lhe pancadas na cabeça. Jesus foi humilhado ao ter que carregar uma cruz pelas ruas agitadas de Jerusalém, ao lado de 2 ladrões. Ele foi humilhado pelo vozerio da multidão ao pé da cruz. Ele foi humilhado até a morte, morte de cruz. Ele foi humilhado quando clamou que estava com sede, e lhe deram vinagre para agravar ainda mais a sua tortura. Jesus suportou o sofrimento físico. O texto diz: semblante desfigurado. Bateram muito nele, machucaram muito ele, hematomas pelo seu rosto, pelo seu corpo. Não havia nele beleza alguma, diz o texto. Ele não tinha aparência nem formosura. E o entendimento bíblico é esse: a nossa feiura moral estava sobre ele. Todos os nossos horrendos pecados foram lançados sobre ele. Seu rosto ficou desfigurado, ele foi feito pecado, maldição. Seu corpo foi ferido, ele ficou ensanguentado. É disso tudo que Isaías está falando. Seu corpo tornou-se cheio de chagas. Toda a nossa tragédia foi lançada sobre ele. E pecados dos que já existiam, dos que estavam ali e dos que ainda viriam a existir.
Porque esse é o fascínio da soteriologia bíblica. Isso é o que impressiona. Todo piedoso deveria perguntar isso. De que maneira os crentes do Antigo Testamento são salvos? E a resposta bíblica é que todos do Antigo Testamento foram salvos pela fé no Cristo que viria. E tem uma sequência de textos que aponta para o tempo da salvação, e é muito rico compreender o propósito da salvação nesse íntere. Hebreus 13, versículo 8, nos diz o quê? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Gente, Jesus Cristo, o nome Jesus Cristo atrela a esse nome propósito soteriológico, propósito de salvação. Mateus 1, 21 diz: o seu nome será Jesus, porque ele levará o pecado de seu povo sobre si. Olha, Hebreus 13, verso 8, ligado a Atos 4, verso 12. E olha a sequência de textos, para que compreendamos o tempo da salvação e o nome dado à salvação. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum nome fora dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é a salvação de Deus no passado. Quando o nome dado à salvação para o passado é justificação, é Deus por meio do sacrifício de Jesus acreditar na sua conta devedora que está pago e te torna inocente. O nome dado à salvação no presente é santificação, é quando a cruz vai tratando da sua pecaminosidade e vai te limpando das coisas do mundo e te colocando mais perto de Jesus para te fazer parecido com Ele. O nome da salvação dado no futuro é glorificação. Mas há um entendimento muito claro ainda. Na justificação o pecado ainda consta, na santificação o pecado ainda consta, mas no processo final da salvação, que é conhecido como glorificação, por fim estaremos livres da presença do pecado. Isso que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, isso que é mortal vai se revestir de imortalidade, e teremos um corpo à semelhança do nosso Cristo, glorificado, e reinaremos com Ele em glória. Oh, louvado seja Deus! Compreendendo os aspectos da salvação em relação aos seus tempos, você foi justificado, santificado e por fim será glorificado. Ele é a salvação de Deus para nós. Mas enquanto o cenário da cruz, Ele foi aflito, ferido, oprimido, traspassado, sofreu castigos, cheio de pisaduras, quanto sofrimento. E ainda vem descrições agonizantes do seu sofrimento: contusão, ferida produzida por um instrumento grosso e cego. Laceração é um ferimento produzido por um instrumento que rasga. Não bastasse isso, penetração trata-se de um ferimento profundo causado por um instrumento pontiagudo. E vem perfuração. Perfurar vem do latim passar através de. As suas mãos e seus pés foram traspassados. Quanto sofrimento. E ainda vem incisão. É um corte produzido por um instrumento pontiagudo e cortante, quando a lança vem do seu lado. Como Jesus reagiu diante do sofrimento da cruz? O texto diz para nós: Ele se entregou como sacrifício. Ele se entregou. Ele não resistiu. Sabe Davi correndo para cima de Golias? É Jesus correndo para cima da cruz. Ele não fugiu da cruz. Ele não fugiu. Irmãos, Paulo diz que dá glórias a Deus, entendendo no sofrimento propósitos que o glorifica. Paulo, naquele episódio do espinho na carne, ele orou 3 vezes. E Deus chega para ele dizendo: não, não, não. E depois diz: por que não? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E a finalidade desse espinho é para humilhar você, para que você comporte ainda mais das revelações que você tem recebido. Deus sabe o que está fazendo com a sua dor, e Ele não vai desperdiçar o seu sofrimento. A cruz nos ensina isso. A cruz nos ensina que Deus não desperdiça sofrimento. Tudo tem um propósito. E a pergunta de todo piedoso deveria ser: de que maneira eu te glorifico, meu Deus, nisto que eu estou padecendo, no que eu estou passando? E a resposta bíblica virá para você: porque Deus se importa.
Deus se importa. É só você, estrategicamente, sabiamente, comparar o teu sofrimento com o sofrimento de Cristo. Aí você vai ver o quanto você sofre pouco e o quanto Cristo sofreu demais. A morte de Cristo foi substitutiva. Ela foi em nosso lugar. Ele não tinha pecado. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O texto diz que ele reagiu de que maneira? À cruz. Ele não abriu a boca para pedir vingança aos seus algozes. E como ovelha muda, diz o texto, perante os teus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele voluntariamente foi à cruz. Jesus não se rebelou ao ser preso, julgado, espancado e pregado na cruz. Ele não bradou por vingança ou por socorro. J.S. Penn-Lewis, em seu livro A Cruz, o Caminho para o Reino, diz que ele escolheu não salvar a si mesmo. Ele se entregou. E o diabo tentou tirá-lo da cruz. Se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós também. Ele escolheu não salvar a si mesmo. Se entregou como semente. O Espírito Santo está pegando você num lugar de reflexão essa manhã, para você valorizar ainda mais a importância, a relevância da sua fé, e uma fé que contém a cruz, um cristianismo que seja pautado na cruz, não nas benesses da ressurreição, porque a ressurreição só é ressurreição se trouxer consigo as marcas da crucificação. Ressurreição sem cruz é engodo, é golpe, é fake. Ele intercedeu pelos seus algozes. Já estamos concluindo. Aqui há algo poderoso. Em vez de vingar-se e de falar impropérios, Jesus liberou. Jesus não reagiu às ofensas. Jesus faz o quê? Libera perdão. Jesus diz: Pai, perdoa-os. O perdão é um valor unilateral, não é bilateral. No Pai Nosso, Jesus nos ensinou a perdoar dizendo o quê? Perdoa-nos as nossas dívidas ou ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus está dizendo que o perdão que você dá ao outro confirma o perdão que você recebe de Deus. Quem não perdoa se iguala ao ofensor. E Jesus traz para nós aqui um entendimento poderoso a respeito de perdão, que eu pouco vejo isso ser praticado. Jesus, além de perdoar o ofensor, defende o ofensor. Você já viu isso? Ele diz: Pai, perdoa. Perdão liberado. Defesa: eles não sabem o que fazem. Jesus está defendendo o ofensor. Esse é um nível elevadíssimo de perdão que eu não consigo acessar e não consigo entender. E é só da cruz que você consegue perdoar o imperdoável. É só da cruz e crucificado, na maldade do outro, na arrogância do outro, na crueldade do outro, mas você em amor, dando outra resposta. Eu sou capelão, e eu trabalho com agenda de atendimentos, e eu atendendo tantos, me deparei com uma mulher muito zangada, muito furiosa, com o seu marido. E ela disse: comigo é assim, pastor, bateu, levou, falou para mim, vai ouvir um monte também. Aí eu falei para ela: filha, Jesus faria isso? Ela: eu não sou Jesus. Aí eu falei: mas é discípula dele, você deveria se parecer com ele. E eu fiz uma ilustração para aplicar. Eu falei: se um cachorro morde a sua canela, você vai ficar de patas e morder a canela do cachorro? Ela disse: não. Eu falei: por que não? Ela: porque eu não sou cachorro. Eu falei: não é não? Quando você se vinga, quando você dá a resposta para o ofensor que te feriu, do jeitinho que ele te ofendeu, você vai ofender ele, você está mordendo a canela do cachorro. Você está se igualando. Está se igualando. Na época que eu pastoreava, junto com o pastor Joaquim lá, auxiliava ele a pastorear o Núcleo Bandeirante, eu atendi um casal, e o rapaz muito revoltado disse: eu não perdoo meu pai pelo que ele fez com a minha mãe. E o garoto revoltado, casadinho de novo e indignado com o pai. E a gente tinha acabado de fazer uma escola de cura em Curitiba. Eu falei: queridão, você tem que perdoar o seu pai.
para você não repetir no seu casamento o que o seu pai fez com a sua mãe. Ao falar isso para ele, a esposa do lado abaixou a cabeça e começou a chorar. Eu falei, meu Deus, você já tá igual o seu pai. E ele olhou para a esposa e disse, é verdade, amor? Até as mesmas palavras que ele fala para sua mãe, você fala para mim. Quem não perdoa se iguala. Se você quer se distinguir de quem te ofendeu, perdoe. Perda. A ideia do perdão é uma perda grande, não é? Mas só é justificado por Deus quem perdoa. Só é vingado por Deus quem perdoa. Você quer ver a vingança de Deus sobre aquele que te ofendeu? Perdoe. Porque a vingança pertence ao... Então não busque vingar, busque amar, busque perdoar. E eu concluo falando sobre a gloriosa recompensa de Jesus na cruz. Sabe qual é a gloriosa recompensa de Jesus? É ele ter vencido a morte. Jesus venceu a morte, ele tirou o aguilhão da morte, ele matou a morte agora não tem mais a última palavra, e diz o apóstolo Paulo, tragada foi a morte pela vitória. O que o versículo 10 diz? Ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Oh, glória a Deus! Oh, queridos, Jesus ao ser crucificado, depois sepultado, ele abriu a sepultura de dentro para fora, ele ressurgiu, ele está vivo, ele venceu a morte, ele rompeu os grilhões da morte, ele abriu o túmulo, ele conquistou para nós imortalidade, aleluia. E você pode celebrar a um Cristo que esteve morto, mas ressurgiu e permanece vivo pelos séculos dos séculos. Versículos 11 e 12, de Isaías 53, diz que Deus deu para Jesus um povo redimido. Ele nos comprou com o seu sangue, ele nos tirou da maldição, da escravidão, do império das trevas, das potestades de Satanás, do jugo do pecado. Agora somos livres e somos filhos de Deus por causa do seu sacrifício na cruz. Nós temos a justificação que vem dele. Deus, o Pai, deu de presente para o Filho aquele que ele quer salvar. Eu finalizo aqui. João 6,37, palavra de Jesus, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. É assim que funciona a salvação. Deus quer salvar, traz para Jesus. Jesus, por sua vez, garante esse que era perdido, agora encontrado, salvo para Deus. João 6,44, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Por causa da crucificação, morte e ressurreição de Jesus, eu e você temos vida eterna. Fiquemos de pé. Quantos entenderam o que Deus comunicou ao seu coração nesse dia? Quantos entenderam? Levanta assim a sua mão, só você que entendeu, por favor. Glória a Deus. Eu gostaria de fazer uma oração. Eu não vou chamá-los aqui à frente, mas eu gostaria de orar com vocês. Quantos têm familiares não salvos aqui ainda? Amigos não salvos. E você gostaria muito que essa palavra chegasse no coração deles. Então fica com a sua mão levantada, não abaixa não, tá bom? Levanta a sua mão, vamos orar por eles agora, em nome de Jesus. Você entendeu a importância da salvação que recebeu? Entendeu a importância da cruz por você? Então levanta a sua mão, vamos orar por esses. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora suplicando ao Senhor, que cada um destes corações que aqui estão, recebendo a Tua palavra, se identifiquem com ela de tal forma, que se tornem, Deus, porta-vozes do Senhor, e que esses familiares que eles têm, amigos, pessoas por quem eles oram e aguardam que o Senhor os salve, Espírito Santo, chegue até eles, desbrave isso em seus corações, e traga-lhes iluminação do entendimento mediante as Escrituras. Eu oro te pedindo, meu Deus, em nome de Jesus. Eu vou finalizar cantando esse refrão com vocês, porque Ele vive, vamos lá? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas Deus
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Do começo. Deus enviou, Deus abençoe, seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus abençoe, pastores. Aleluias. Glória a Deus.